Olá, pessoal! Hoje eu trouxe uma palavra abençoadíssima para refletir com vocês, né? São ensinamentos muito importantes, né? Esse mesmo que eu recebi hoje, né, através dessa palavra, veio como uma resposta muito importante para a minha vida e eu fico na expectativa que ele também possa ser para você que está aí me ouvindo, um ensinamento muito importante para a sua vida. É o que eu desejo de coração. Essa palavra, ela está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, 26 e 27. Aqui é o próprio Deus passando uma palavra para Joel, que era profeta naquela época, que é em torno ali de 800 a 790 anos antes de Cristo, né? Olha quanto tempo atrás, né? Cristo foi há 2026 anos atrás que ele nasceu, né? Então, quase um século antes disso, isso aconteceu, né? Israel era uma nação já prometida a Deus, né? Era uma nação escolhida de Deus. E muitas coisas aconteciam naquele momento, né, que Jesus ainda não tinha voltado, sempre para trazer Israel para próximo de Deus. Deus sempre levantava profeta, Deus sempre levava ensinamentos através dos profetas, para quê? Para que ele não viesse perder aquela nação tão amada e uma nação escolhida para pregar, né, a palavra de Deus aqui na terra. Nesse contexto desse período onde Joel foi profeta, um golpe muito sangrento levantou uma rainha, né? O nome dela é Atalaia ou Atalia, uma coisa assim, que ela não era uma serva do Senhor. E ela governou de forma errada, entendeu? Ela não foi uma boa governante, mas rapidamente conseguiram derrubar essa rainha. Só que trouxeram, né? Talvez assim, dentro desse contexto de descendente de quem estava antes no poder, o Joás, um menino de 7 anos, começou a governar o Estado de Israel. Com isso, com 7 anos de idade, ninguém tem sabedoria e experiência para nada. Então, para ele governar, Joel precisou, né, tá lhe orientando, foi um líder espiritual para que Israel fosse governado. Só que após alguns anos, né, vem a maturidade, vem, né, a juventude, vem um conhecimento. O que aconteceu? Ele se desviou dos ensinamentos de Deus que estavam sendo passados através do profeta e começou a desrespeitar os caminhos do Senhor. Só que nisso começou a vir pragas para o povo de Israel. Por quê? A partir do momento que o rei desrespeita a vontade de Deus, todo o reino começa a ir atrás disso, começa também a agir de forma errada, né? Exceto Joel, por ser um profeta, um homem que se consagrava ao Senhor, que estava ali sempre, né, buscando intimidade com Deus, né, orientação com Deus, e foi por isso que ele, né, com todo esse envolvimento que ele tinha com Deus, ele recebeu de Deus coragem para exortar o povo e falar: vocês precisam se arrepender dos maus caminhos, né? Vocês precisam se achegar a Deus. Então houve todo esse movimento de jejum, de oração, do povo começou a se santificar, porque o próprio Deus falou que o que estava acontecendo é porque eles estavam se afastando dos caminhos do Senhor. Então, eles se arrependeram dos maus caminhos e viram o poder de Deus. Porque até mesmo nos momentos difíceis que nós passamos, né, Deus está permitindo aquilo. Muitas das vezes colocamos a culpa no lado maligno da história, né, como se tudo fosse criado pelo inimigo das nossas vidas, né? Esse que é o ensinamento importante dessa noite. Nem tudo é feito pelo inimigo das nossas vidas. Muitas das vezes, como é o caso que aconteceu aqui, naquela época em Israel, aconteceu porque Deus queria ferir realmente
E Deus queria tirar a fartura, Deus queria fazer com que eles se achegassem ao Senhor, que eles refletissem dos seus maus caminhos, porque quando tudo está bem, a pessoa não para refletir, né? Então, após, né, esse longo período de pragas enviados a Israel, e através também da boa palavra do servo do Senhor, do profeta. Por isso que é muito importante, né? Tem pessoas que falam assim, mas a gente não precisa ir na igreja para ouvir uma palavra de Deus. Vocês têm que ver que o pastor, ele não é perfeito. Nunca ache que o pastor de uma igreja que você foi, ele é perfeito, ele é ser humano como nós. Mas qual é a diferença? A diferença é que ele tem mais intimidade com Deus do que eu tenho com Deus. Porque ele vive isso. Ele todos os dias, ele busca muito mais do que eu os ensinamentos do Senhor. Então, assim, esses ensinamentos que ele busca são repassados para nós, né? Quase que um resumo, né, daquilo que ele leu, né, daquilo que ele experimentou com Deus para poder trazer para as nossas vidas. Então, assim, é importante também, né, a gente buscar um mentor espiritual para a nossa vida, porque ele está se alimentando muito mais do que você, né? Nós temos o nosso trabalho, os nossos compromissos familiares, né? O tempo hoje em dia é um problema muito difícil sobrar tempo para a gente poder buscar um assunto novo, até mesmo um aprendizado novo, um curso, né? Imagina para as coisas espirituais. Então, assim, o domingo é o dia do Senhor, você poder buscar uma casa de oração, que você sinta que ali realmente a palavra de Deus está sendo pregada, é muito bom. Porque é um alimento espiritual que vai te ajudar no decorrer da semana, nas lutas que você vai enfrentar, em tudo que você vai passar, né? E é através da aproximação com Deus que a gente consegue enxergar também as nossas falhas, os nossos erros. Isso aconteceu com o povo de Israel naquela época. O povo de Israel enxergou que estava errado, se arrependeu. E aí sim, aí Deus veio para virar a chave, né, dessa nação. Deus veio para abençoar e ele fez a promessa de restituição. O que é restituição? Se você ficou 5 anos, se você ficou 15 anos perdendo e você se arrependeu e busca estar na presença do Senhor, ele vai restituir esse tempo que o inimigo roubou de você, né? Esse tempo que o próprio Deus permitiu que você perdesse para você se voltar para ele, que é o caso desse aprendizado nessa palavra. Deus realmente enviou as pragas, mas ele enviou as pragas não com o intuito de matar, não com o intuito de fazer o mal, mas com o intuito das pessoas se arrependerem dos maus caminhos e pedir perdão a Deus e mudar, né? Porque não adianta a gente pedir perdão se não há mudança. Então, a partir do momento que você pede perdão, muda, Deus começa a agir. E é assim que foi em Israel e não vai ser diferente na minha vida e na sua vida, né? Tudo aquilo que você sentiu que precisa mudar, que não é por aí, que talvez que seja por isso que as coisas não estão acontecendo da forma que você deseja que aconteça na sua vida, pare, né? Aquele sinal vermelho, stop. E aí sim, né? Ora a Deus e pede a Ele discernimento, sabedoria para mudar essa situação de erro que você está vivendo, para poder se chegar a Ele, ouvir o que Ele tem para falar contigo, né? Porque naquela época nós tínhamos profetas, só que após a morte de Jesus Cristo, o véu se rasgou e o Espírito Santo de Deus está conosco. Podemos falar diretamente a Deus através do Filho dele, Jesus Cristo. Que esse ensinamento seja um ensinamento muito importante para a sua vida e que ele gere frutos de arrependimento e de bênçãos que virão para você a partir, né, dessa mudança sua que você pode ter, né, que é olhar os seus caminhos, olhar para ontem, olhar o que você tem feito e ver se isso realmente está sendo bom para a sua vida.
que no final das contas, quem sai prejudicado somos nós mesmos, né? Então, que você possa ter essa comunhão com Deus, né? E ter a certeza que Deus se agrada de um coração arrependido, que Deus fortalece e que Ele restitui. Então, é melhor esse caminho. Pode ter certeza que esse é um caminho da vitória. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.